Muito bem, então, boa noite a todos. Hoje estamos iniciando mais um estudo de membros e simpatizantes da Loja Eixo. Loja Eixo atualmente localizada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Estamos na sala, então, vários membros e simpatizantes também. A Fernanda, que é a nossa atual presidente da loja, está presente aqui hoje. Essa atividade, então, ela é mensal. E nós temos uma programação, né, esse segundo semestre. Então, mês passado eu fiz uma apresentação, hoje será o Pedro Oliveira, já vou apresentar ele. No mês que vem será a Catalina Isaza Cantor, em novembro será a Érica Georgiades, e em dezembro, fechando o ciclo, será a Enayá Zurran, sobre o nome dela, que ela é ex-presidente, né, da Loja Eixo e atualmente residente do Instituto Teosófico de Brasília, o Paraíso na Terra. E então hoje nós teremos a apresentação do Pedro com o tema Teosofia como uma investigação sem credos. E o Pedro, ele é uma pessoa, né, muito experiente no movimento teosófico. Ele é porto-alegrense, né, gaúcho também, mas ele reside há muito tempo fora do Brasil já. Então, ele residiu na sede internacional da Sociedade Teosófica em Adyar, onde chegou a ser secretário internacional, teve bastante contato com a Rada Brunier, né, que foi a presidente internacional que ficou mais tempo na presidência da Sociedade Teosófica. Ele também escreveu uma breve biografia do Sri Ram, que foi publicado no Brasil pela editora Teosófica, e já foi coordenador de estudos na Austrália, que é onde ele reside atualmente. Pedro, seja bem-vindo. Estamos muito satisfeitos, muito gratos pela sua presença hoje, sua disponibilidade. Você gostaria de fazer uma meditação de abertura, Pedro? Compartilhar um Sim, pouco da sua experiência? sim. É, Maravilha. uma das passagens da tradição budista, em inglês, é chamado de the Sutra of Loving Kindness. Se tentar uma tradução, isso significa o Sutra da amorosa simpatia. E tendo em vista que o Rio Grande do Sul é alvo de calamidades sem precedentes, então talvez a gente pudesse reunir os nossos pensamentos e enviar algum auxílio às vítimas e às famílias afetadas. Então a gente senta com a espinha ereta, mas não tensionada. A gente permite que o corpo se descanse na sua própria tranquilidade. A gente permite perceber que as emoções têm a sua natureza transitória, impermanente, e a gente permite que a mente, por alguns momentos, possa estar livre de preocupações, memórias, ansiedades e projeções. O Senhor Buda, há 25 séculos atrás, ensinou que aquele que pratica o Dharma, ou seja, o seu ensinamento, deve encher um quarto do mundo com uma amorosa simpatia, sem limites. Depois, ele ou ela deve encher o segundo quarto do mundo com a mesma amorosa simpatia.
sem limites. E do segundo para o terceiro quarto do mundo, ele continua a preencher todo o mundo com esta amorosa simpatia. E, enfim, completando o círculo, ele ou ela preenchem o mundo, a quarta parte do mundo, com a amorosa simpatia. Ele disse que esta amorosa simpatia deve preencher o norte, o sul, o leste, o oeste, acima, abaixo e ao redor. Para que esta amorosa simpatia alcance todos os seres sencientes, incluindo todas as vítimas e todas as famílias e indivíduos afetados por esta enchente sem precedente no Rio Grande do Sul. Que o auxílio, a compaixão, a sabedoria, a cura espiritual, a equanimidade e a profunda paz dos grandes seres que guiam a evolução do mundo estejam com todas as vítimas desta catástrofe natural que acometeu o Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, Pedro. Quando você quiser, então, iniciar a sua apresentação, fique à vontade. O objetivo dessa apresentação é sugerir que a teosofia, tanto quanto o ensinamento como uma visão de mundo, ela possui uma natureza profundamente não dogmática. Nós não vamos ter tempo de mencionar os períodos históricos onde esse tipo de ideia deu lugar a algum tipo de dogmatismo. Isso tomaria muito tempo. Mas eu gostaria de começar mencionando o que um dos grandes teólogos do começo da era cristã, Orígenes, falou no seu livro De Principis. Ele disse que as escrituras, ele estava falando das escrituras cristãs, eu suponho que isso é válido para todo tipo de ensinamento espiritual genuíno. Ele disse que as escrituras possuem um corpo que é o sentido comum e histórico, uma alma é, é, que é um significado simbólico, figurativo, que deve ser descoberta pelo intelecto, e um espírito que é um sentido interior e divino que somente pode ser conhecidos por aqueles que têm a mente do Cristo, segundo ele. Isso foi citado pela Annie Besant no seu livro O Cristianismo Esotérico, que está
traduzido para o português. Ou seja, a visão dele é que todo ensinamento tem essa natureza trina. O corpo é o sentido literal, digamos, o livro ou os textos escritos. Tá? A alma tem um sentido metafórico que busca desafiar o nosso intelecto a conhecer mais, mas o espírito do ensinamento só pode ser conhecido por aqueles que têm uma mente completamente aberta. E eu acredito que isto se aplica também à teosofia. Vejamos, quando a sociedade foi fundada, na verdade, o dia 17 de novembro marca a inauguração da sociedade, quando o coronel Olcott deu um discurso inaugural. Mas a sociedade foi formada, na verdade, em dia 8 de setembro de 1875, quando a primeira ata de formação foi escrita em função da reunião dos fundadores, 17 deles. E na constituição da sociedade naquela época, os fundadores, as 17 pessoas, aprovaram o que se chama de Constituição, em inglês, bylaws. E toda a Constituição, isso também é válido para a Constituição brasileira e outros documentos dessa natureza, ela tem um preâmbulo. O preâmbulo, mais ou menos, dá a ideia-chave daquela Constituição. E o preâmbulo da Constituição da AST, que foi aprovado no dia 30 de outubro de 1875, dizia: quaisquer que sejam as opiniões privadas dos seus membros, a sociedade não tem dogmas para reforçar ou impor, nem um credo para disseminar. Esse é um ponto importante, né? Esse tipo dessa nota-chave vai encontrar um corpo mais robusto em 1924, quando o Conselho Geral da Sociedade Teosófica aprovou a resolução sobre a liberdade de pensamento, que, se vocês são simpatizantes ou membros, devem ter lido antes, né? Basicamente, esta declaração sobre a liberdade de pensamento diz que não existe na sociedade teosófica nenhum ensinamento ou doutrina que esteja sendo imposto aos seus membros. Quando você se filia à sociedade teosófica, a sociedade teosófica não pergunta que religião você tem, que orientação sexual você tem, quais são as suas simpatias políticas, nada. Ela simplesmente pede que você esteja em simpatia com os 3 objetivos. E isto é importante. Ou seja, a sociedade, desde o começo, não estava baseada em credos nem em dogmas. A senhora Blavatsky, no livrinho A Chave para a Teosofia, ela apresenta várias definições de teosofia. Uma delas é sabedoria divina ou a sabedoria dos deuses. E ela explica que isso não significa Deus no sentido judaico-cristão, mas Deus no sentido grego de seres humanos perfeitos. Ela também dizia que teosofia é conhecimento ou ciência divinos. E é um corpo de ensinamentos muito antigos e que nenhuma tradição pode reivindicar para si mesma como sendo sua. Ela diz mais ainda, que a teosofia é o oceano sem praias da verdade universal, do amor universal e da sabedoria universal, refletindo sua radiação sobre a Terra, enquanto que a sociedade teosófica é apenas uma bolha visível daquela reflexão. Então, ela faz uma distinção muito clara. Num outro artigo, ela era um pouco controversa, a senhora Blavatsky, né? Ela dizia:
Isso num artigo de 1989. Em sua capacidade de organização ou instituição, a Sociedade Teosófica não ensina nada, não aceita nada e não acredita em nada. Quando eu mencionei isso numa escola de verão em Bonito, eu não fui linchado porque os meus amigos da escola de verão eram amigos de longa data, mas alguns vieram me perguntar se eu tinha usado a citação correta. Aí eu dei para eles a URL, né, o link para o artigo da senhora Blavatsky. Foi isso que ela falou. Ou seja, a sociedade está comprometida com a investigação da teosofia, mas ela não vê a teosofia como um credo. E a prova disso é que a teosofia nunca foi definida oficialmente dentro da sociedade teosófica. Isto exasperou muitos teosofistas ao longo da história. Alguns deles, com quem eu falei, eminentes teosofistas, disseram essa ideia de que a teosofia nunca foi definida dá a entender que a teosofia é como se fosse uma sopa rala. O meu vocabulário de português está diminuindo aos poucos, porque eu estou morando fora do Brasil há quase 30 anos. Mas se a sopa não tem muita substância, ela não nutre, não é? Então, eu ouvi essas contestações. Mas uma das afirmações mais centrais dela é a seguinte: se ela disse que a sociedade teosófica não acredita em nada, não aceita nada, não ensina nada, ela contrabalançou esta visão, essa afirmação, na Chave para a Teosofia, na seção 4, dizendo que a sociedade foi formada para assistir e mostrar às pessoas que uma tal coisa como a teosofia existe e para ajudá-las a ascender em direção a ela ao se estudar e assimilar as suas verdades eternas. Ou seja, esse é um outro aspecto da sociedade teosófica. Nós somos uma sociedade de estudantes. O Coronel Alca também disse isso no seu discurso inaugural. Nós não somos instrutores, nós somos estudantes. A senhora Radha Bonet uma vez disse que na sociedade teosófica nós não nos reunimos ao redor de um guru, mas nós nos reunimos ao redor de um ensinamento. A gente tenta compreender esse ensinamento. Porque no momento em que a gente elege um guru dentro da sociedade teosófica, toda a investigação vai cessar, né? A palavra daquela pessoa se torna predominante. Existem outras definições de teosofia no glossário teosófico. A senhora Blavatsky, antes de morrer, ela organizou esse glossário, mas ele foi concluído pela Annie Besant e pelo senhor Mead, que era secretário pessoal dela. Quais são essas definições? A ciência esotérica ou secreta. Isso é uma tradução de Gupta Vidya, que também é mencionada pela senhora Blavatsky. É uma sabedoria secreta. Não no sentido de ser uma sabedoria para os eleitos apenas e deixar o resto da humanidade de fora. Ela é secreta porque a mente precisa alcançar um certo grau de maturidade para entender essa sabedoria. Um outro autor, Geoffrey Barborka, eu não sei se o livro Plano Divino está no catálogo da Editora Teosófica, eu também estou alguns anos fora desse conhecimento. Ele Está dizia, sim. está sim, obrigado. Ele dizia que a teosofia é uma filosofia esotérica. Por quê? Porque esse tipo de ensinamento, se a gente realmente mergulha nele com discernimento, nos leva a compreender coisas que a mente pessoal normalmente não alcança. Então, isso são todas referências como Gupta Vidya. A palavra Gupta, em sânscrito, significa protegida, guardada, preservada, oculta, dissimulada. Todos os grandes instrutores
tiveram um ensinamento para o público, como no caso de Jesus ou do Buda, entre outros, mas eles também tinham um ensinamento esotérico, um ensinamento interior, que eles impartiam apenas para aqueles que realmente merecessem receber esse ensinamento. Uma outra palavra que é sinônimo de teosofia na língua sânscrita é... Eu estou vendo um gato entrando no quarto do Charles. Ele está registrado para a palestra, não? Não tem problema. Eu não sei se ele vai me entender. Aí, o que acontece? Uma outra palavra sânscrita usada como sinônimo de teosofia é Brahmavidya, ou seja, a mesma coisa, a sabedoria divina, mas tecnicamente Brahmavidya significa o conhecimento do único ser autoexistente, que é Brahman. A palavra Brahman significa o absoluto, o eterno, a vastidão. Não, como prova de que a sociedade teosófica é uma sociedade de investigadores não dogmáticos, a senhora Blavatsky teve não um bate-boca, isso não seria o correto dizer isso, mas ela teve uma discussão séria sobre a natureza dos princípios humanos com o senhor Subbarao, T. Subbarao, que era um grande ocultista que vivia no sul da Índia, membro da sociedade, membro do comitê executivo da sociedade, escritor, conferencista, né? Ele tinha vínculos com a tradição de Shankaracharya no sul da Índia. Ele era o representante do ashram, de um dos ashrams de Shankaracharya em Madras. E a senhora Blavatsky mantinha a ideia de uma constituição setenária para o ser humano, vocês já devem ter visto isso, enquanto que o Subbarao sugeria uma constituição quaternária. Tá? Agora chega o momento principal que eu preciso mostrar para você esse slide. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver, não? Estamos vendo, certinho. Tá certo. Esse slide foi criado por um membro austríaco da Sociedade Teosófica há muitos anos atrás, e ele mostrou como existem diferentes visões da constituição humana. Então, na tradição cristã usual, se fala de corpo e alma. Né? Na teologia tradicional, se a alma boa, ela vai para o céu depois da morte. Se a alma não é tão boa, ela vai para o purgatório. E se a alma tem alguns elementos problemáticos, ela vai para o inferno. Isso é o que a teologia tradicional dizia. Na segunda qualificação, que é da filosofia grega, e essa foi a classificação usada por São Paulo nas suas cartas. Existe um corpo, ilé, a alma, a psique e o espírito, pneuma ou nous. Nous, em grego, significa espírito. A senhora Blavatsky era simpática a essa classificação também. E essa é a classificação que a senhora Blavatsky mais mencionou, né? Stula Sharira, corpo físico, Linga Sharira, o corpo energético, Prana, que é a energia vital, Kama, que é desejo, Manas, que é mente, Buddhi, que é a intuição espiritual, Atma, que é o espírito. Na tradição Vedanta, retorna uma classificação um pouco mais complexa. A palavra kosha significa o veículo em sânscrito. Então, Annamaya kosha é o veículo da comida, o corpo físico, que é nutrido pelo alimento. Pranamaya kosha é o veículo de prana. Manomaya kosha é o veículo da mente. Vijnana Maya Kosha é o veículo da percepção espiritual. Ananda Maya Kosha é o veículo da bem-aventurança. E, acima de tudo, Atma.
A senhora Besan e o senhor Leadbeater tentaram simplificar isso, porque a intenção deles era tornar a teosofia mais popular, acessível a muito mais pessoas. Então, o que eles diziam? Nós temos um corpo físico denso, nós temos um duplo etérico, onde estão localizados os chakras, nós temos um corpo astral, que é o veículo das nossas emoções, um corpo mental, que é o veículo dos nossos pensamentos, o corpo causal, que é o receptáculo de todas as nossas experiências através de muitas vidas, Buddhi, que é a intuição espiritual, e Atma. Vocês vejam que Atma é comum a vários deles. E o sistema Taraka Raja Yoga, que era seguido pelo Sr. Subahal, dizia: nós temos um corpo denso, Stulopadi, nós temos um corpo sutil, que envolve emoção e mente, Sukshumopadi, nós temos um corpo causal, Karanopadi, e Atma. Muitas dessas tradições dizem que o Atma, na verdade, não é um princípio humano, ele é um princípio universal, que está presente em nós. Então, vocês vejam que dentro da literatura teosófica, historicamente, haviam diferentes pontos de vista sobre a constituição humana. Ora, o que aconteceu ao longo das décadas? Alguns tomaram a autoridade da senhora Blavatsky no sentido absoluto, e ela jamais impôs a sua autoridade, e disseram, não, a única forma correta de ver a constituição humana é o do sistema Arhat budista. Outros disseram, não, nós achamos que a classificação da Besan e do Sr. Leadbeater tem sentido. Outros acharam que a filosofia Vedanta também explica melhor, e outros disseram, não, nós achamos que o Sr. Subahal tinha razão. Mas a sociedade não se identificou com nenhuma descrição dessa. Então, ela nos deixa livres para investigar. Eu vou parar de compartilhar. O slide deveria ter desaparecido, mas não desapareceu. Agora ele vai desaparecer. Para nós já desapareceu. Tá certo, tá certo. Então, esse tipo de debate continuou, né? Às vezes o debate ficou um pouco acirrado, porque aqueles que invocavam a autoridade da senhora Blavatsky disseram as outras classificações estão erradas porque ela usou somente essa. Mas se vocês estudam o livrinho A Chave para a Teosofia, ela também tem uma tabela semelhante, né? Ela mostra diferentes formas de classificação. Ela não diz, ela diz que ela prefere essa, mas ela não ignora as demais. E o senhor Sri Ram, o Charles mencionou, ele foi o 5º presidente da Sociedade Teosófica. Ele escreveu um artigo que foi publicado em várias línguas, eu suponho que também em português, chamado Por que a Teosofia ficou sem ser definida? Eu cito uma passagem do artigo dele, né? Ele diz o seguinte: existem diferentes e possíveis enfoques em relação ao que a teosofia é. Quanto mais se estuda a totalidade do seu ensinamento, menos fácil se torna defini-la. Como nós poderíamos definir uma sabedoria que pertence à vida e, portanto, vive e respira, na qual existem profundidades que pertencem àquilo que nós chamamos de espírito, que é mais sutil do que o mais sutil pode abarcar, cujos todos os aspectos são significativos e estão imbuídos com um significado
daquele mesmo espírito. E, resumindo, ele dizia: como é que nós vamos poder definir uma sabedoria que pertence à vida, que vive e respira, e que tem profundidades que nós não alcançamos? Isso foi publicado no Teosofista em outubro de 1964. Alguns pequenos pensamentos sobre a questão da investigação. Existe uma palavra sânscrita chamada vichara, que significa investigar, ponderar, considerar, e ela vem do verbo vichar, que significa se mover em diferentes direções, espalhar, expandir, e implica olhar para algo de diferentes pontos de vista, de forma que a compreensão daquilo que se olha seja completa. Um grande instrutor da Índia contemporânea foi o senhor Sri Ramana Maharshi. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar dele. Perdão. Ele sugeria isso, ele sugeria essa investigação. E ele disse que a investigação mais importante que um ser humano pode fazer é perguntar, é fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? Who am I? E ele disse que se nós perseverarmos nessa investigação, a mente vai se tornar vazia de tudo que aquilo que é pessoal, reações, preocupações e coisas do tipo, e a única coisa que sobra é o eu, com E maiúsculo, o Atma. Finalmente, e depois a gente pode conversar sobre alguns pontos dessa apresentação, eu fui estudante da Escola de Teosofia em Crotona, na Califórnia, na cidade de Ojai, literalmente 40 anos atrás. É quase difícil de compreender isso, né? Me deram uma bolsa de estudo e eu estudei com vários professores, incluindo a senhorita Joy Mills. E numa das nossas aulas, alguém perguntou para ela: qual é a sua definição de teosofia? Eu tenho uma teoria que quando você faz uma pergunta para uma pessoa que alcançou algum tipo de sabedoria, você deve estar preparado para algum tipo de autodesmonte, porque a pessoa que tem um certo grau de sabedoria não funciona no mesmo parâmetro que a gente funciona. Então perguntaram para ela: qual é o seu significado da palavra teosofia? Como é que você define teosofia? Aí o que ela fez? Ela tem um quadro branco, não era um quadro negro, era um quadro branco, e ela escreveu a palavra teosofia em grego, Theos, Sofia. Theos significa divino, Sofia, sabedoria. Sabedoria divina. E do lado ela colocou Brahma Vidya, também divino, e sabedoria, sabedoria divina. Ela disse que a palavra theos, em grego, vem de um verbo thein, T-H-E-I-N, que significa crescer, expandir. E que a palavra Brahma vem de um verbo em sânscrito, bri, que significa também crescer, expandir. Mas a palavra vidya, segundo ela, a raiz da palavra vidya é vid, que significa ver. Ou seja, segundo a Joy Mills, a teosofia é um modo de ver a vida e a nós mesmos que está em constante crescimento. E ela disse que esta é a natureza da sabedoria. A sabedoria não se detém num conceito para sempre. Ela se expande, ela cresce, né? Ela amadurece. Se houver alguma pergunta, eu ainda estou aqui.
Ah, maravilha, Pedro. Você já finalizou a sua apresentação? A gente pode abrir para as Já, perguntas? já. É? Ah, rapidinho. Maravilha, gratidão. É muito esclarecedor. Respondendo a tua pergunta, eu estou no quarto que o gato dorme. Então, na verdade, eu que invadi o espaço dele aqui. O escritório Então, aqui é o quarto do você, gato. você tem que pagar aluguel para ele. Isso. Eu estou utilizando o espaço dele aqui. Quando você falava, me ocorreu eu estudei um pouco de jainismo na minha graduação de ciências da religião. E os jainistas, eles têm um conceito, né? Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é o Anekantavada, que seria o princípio de não absolutismo, né? E eles têm justamente essa interpretação de que eles têm acesso, obviamente, a vários ensinamentos, vários conceitos, aos quais eles pautam a conduta deles e o estilo de vida e o conjunto de crenças, mas, ao mesmo tempo, eles entendem que eles são eles, como todos nós, né, somos seres humanos limitados e não conseguem ter uma visão absoluta das coisas, né? Então, que por mais que eles tenham acesso a ensinamentos e sabedoria, sempre vai ser um ponto de vista limitado e, portanto, relativo. E por isso, por causa desse conceito de não absolutismo, eles escutam, né? Eles têm o posicionamento de quando uma outra pessoa de outra crença, com outro ponto de vista, vem trazer o ponto de vista deles, né? Eles ouvem, justamente por isso, né? Eles sabem que talvez possa preencher alguma lacuna, né? Sua própria maneira de ver o mundo. Quando você falava, eu lembrei desse conceito. Não sei se faz sentido para você. Eu acho que faz sentido. Eu visitei um templo do jainismo na Índia, eles têm uma linhagem de arhats, né? Na tradição, isso é muito próximo ao budismo, e o jainismo pratica uma forma radical de ahimsa, de não violência, né? Eles não usam sapato, né? Aqueles que foram ordenados ministros do jainismo, alguns deles não usam muita roupa, e me disseram que na cultura da Índia isso não é chocante, porque as pessoas reconhecem que aquilo é a tradição deles, entendeu? E eles usam uma máscara mais ou menos 2.000 anos antes do Covid, né? Eles usam uma máscara para que quando eles caminhem, eles não absorvam ou engulam algum inseto, entendeu? Então, é uma visão, para eles, a Rimsa é o Dharma supremo, entende? Claro que também para o budismo. Mas essas tradições estão permeadas disso. Quando Jesus fala no Evangelho que conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, né? Eu acho que ele estava se referindo a uma dimensão de percepção que não é muito comum para o ser humano, entende? Ah, com certeza. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário para o Pedro, fiquem à vontade. Adriano levantou a mão? Pode falar, Adriano. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Eu, na verdade, eu queria ver se essa linha mesmo de pensamento que eu tenho, se faz algum sentido, porque no início eu tive um pouco de dificuldade em entender essa questão do slogan máximo da Sociedade Teosófica, que é aquela, não existe religião superior à verdade, né? Então, talvez nesse sentido, né, é o que eu entendo agora no momento, que talvez em todas as religiões, todas as tradições, existe uma verdade. Porém, se as pessoas acabarem, vamos dizer, se apegando ou se detendo em uma determinada somente, em uma religião, uma tradição, acaba perdendo essa amplitude, todo esse plano geral, né? Então, eu acho que essa ideia de não existe religião superior à verdade
ela nos diz que talvez possa ter verdades em todas as tradições, grandes verdades, mas a ideia é que a gente não se detenha em uma em particular, porque a gente vai acabar deixando todas as demais e todas as oportunidades de juntar peças que as mais peças possíveis, a gente vai acabar nos apegando, nos detendo no dogmatismo, né, ali no sectarismo, enfim. Então, eu acho que a ideia desse slogan, dessa frase que está no símbolo da Sociedade Teosófica é mais ou menos isso. Não sei se é mais ou menos dessa forma que vocês entendem. O lema da Sociedade Teosófica foi dado ao coronel Olcott e à senhora Blavatsky quando eles visitaram Benares em 1880, e o Maharaj de Benares ficou tão impressionado com o trabalho deles que deu autorização para eles usar o lema da família dele, que era usada pelos últimos 300 anos. Então, o lema em sânscrito é Satyam Nasti Paro Dharma. E a senhora Blavatsky traduziu isso para o Teosofista, para a revista que ela fundou em 1879, como não há religião superior à verdade. Mas a palavra Dharma, como já foi mencionado várias vezes, ela tem 16 significados distintos. Um deles é religião, mas o outro é ensinamento, código. Não? Então, ela adotou a tradição como religião, provavelmente porque ela sabia que no século XX a religião seria uma fonte de grande divisão entre as pessoas. Isso nós não precisamos debater acerca disso, né? A gente sabe o que aconteceu na Irlanda, né? O que acontece nos Estados Unidos, né? Onde existem pastores que dizem que se você não pertence à nossa igreja, você já está no inferno. Quer dizer, é um dogmatismo radical, né? Isso foi, segundo a senhora Blavatsky e o coronel Olcott, esse lema foi muito propício para a sociedade, porque garante para ela uma natureza não dogmática. Ela alertou também na Chave para a Teosofia, no último capítulo, chamado Conclusão, ela disse que experimentos tais como o da Sociedade Teosófica fracassaram no passado, porque cedo ou tarde eles se tornaram seitas. Entendeu? E ela disse mais, né, que se os membros da Sociedade Teosófica não se mantiverem vigilantes, o mesmo pode acontecer com ela. E ela termina dizendo, se isso acontecer com a Sociedade Teosófica, ela vai virar um barco atolado num banco de areia. A relação banco de areia com barco não é uma coisa muito móvel, entendeu? Ou seja, todas essas tradições e os ensinamentos que a Sociedade Teosófica deu para o mundo através dos seus membros afirmam isso, né? Que para chegar perto da verdade, a mente precisa perder esse sentido de autoimportância localizado nas suas opiniões. O Winston Churchill tinha um ditado muito bom. Ele dizia o seguinte: um fanático é alguém que não consegue mudar a sua mente e também nunca muda de assunto. Ou seja, é uma pessoa que insiste naquele ponto e tenta nos convencer daquilo como sendo verdade. Esse não é o papel da Sociedade Teosófica. Tem uma mão elevada lá. Pedro, eu gostaria de te perguntar, nós sabemos que você conviveu por um período com a senhora Radha Burnier na Índia, né? Isso. Gostaria de saber se ela, em algum momento, te deu algum conselho, alguma orientação sobre algo prático para a jornada espiritual e que tu pudesse compartilhar conosco.
ela deu, né? Eu não sei se eu consegui praticar isso, mas ela deu esse conselho. Alguns de vocês já ouviram falar do Ricardo Lindemann. Uhum. Nós estávamos participando de uma convenção em 1991, em dezembro, e, e eu recebi uma mensagem da senhora Radha Bonet dizendo que ela estava muito ocupada durante a convenção, mas que ela queria falar comigo e para mim ir na casa dela, que ficava na beira do mar, né, no dia 6 de janeiro. Ora, 6 de janeiro é dia de Reis. Eu só lembrei disso depois. E o Ricardo, nós compartilhávamos o mesmo quarto no Lady Peter Chambers. Aí eu fui, no dia 6 eu fui para casa dela, de tarde, né? E ela disse para mim, eu gostaria que pessoas da sua idade viessem para adiar, para trabalhar para a sociedade, para compreender qual é o papel de adiar no trabalho da sociedade, para compreender o que a Annie Besant fez por adiar e tudo mais. E nesse sentido, eu gostaria que você viesse para cá para exercer o cargo de secretário internacional. Eu só não desmaiei para não fazer um papelão, né? Mas eu jamais esperava uma coisa disso. Eu tinha 35 anos de idade, mas eu disse para ela: a senhora não acha que eu sou jovem demais para isso? Aí ela disse: não, você é jovem, mas não é tão jovem. Então, eu tive que pensar um pouco e antes de sair de Adiar, eu aceitei o convite, né? Isso foi em janeiro de 92. Eu cheguei em Adiar para trabalhar no começo de março de 92. Ela me chamou de novo, só que dessa vez foi para o gabinete dela. Eu tive muitas conversas com ela naquele gabinete. O escritório dela era um escritório completamente banhado em paz e harmonia. Não havia nenhuma perturbação. E ela disse: eu estou para mandar memorandos para os diferentes departamentos de ADIAR para anunciando a sua nomeação como secretário internacional. Mas antes disso, eu preciso te falar algo importante. Ela disse: por que você vai ocupar esse cargo numa idade relativamente jovem? Algumas pessoas vão começar a te elogiar. O meu inglês na época, o que ela diz, some people may flatter you, ou seja, elogiar. Mas tem uma outra expressão de inglês que se diz, some people may flatten you. Flatter significa acachapar, né? O que ela falou foi flatter, ou seja, elogiar. Na minha mente, eu interpretei provavelmente tanto como elogiar quanto sofrer críticas e tal. No final, ambas as coisas aconteceram, mas aí veio o ensinamento. E esse foi o ensinamento que eu preciso praticar nessa vida, né? Ela disse: o que quer que as pessoas falem a seu respeito, você deve lembrar de que você é o que você é. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você é o que você é. E se você for honesto, ela incluiu a si mesmo, se nós formos honestos e olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que existe muito trabalho interior a ser feito. Qualquer pessoa humana provavelmente vai concordar com isso. Na minha família, em Porto Alegre, eu vi casos de pessoas que tiveram uma alteração forte entre elas e nunca mais falaram, até morrer. Ou seja, do ponto de vista teosófico, essa conversa vai ter que continuar numa outra encarnação. Mas é um pensamento revolucionário,
por que é que nós vamos albergar ressentimentos em relação a pessoas? Então, ela disse isso. O que quer que as pessoas... Ela disse, whatever people may say, you are what you are. O que quer que as pessoas digam a seu respeito, você é o que você é. O que significa que você deve continuar vigiando a si mesmo e olhando para si mesmo, tá? E não tomando coisas como se fossem solucionadas levianamente. Não existe isso na experiência humana. A experiência humana requer auto-observação, né? Auto-honestidade, enfim. Isso foi o que ela me ensinou, né? Os meus Maravilha. amigos vão dizer que eu não, os meus amigos vão dizer que eu não pratiquei esse ensinamento. Talvez eles tenham razão. O Magno deixou um comentário no chat aqui, eu vou ler, né? De dois pensamentos que ele compartilhou em redes sociais, que ele disse que conversar com alguém sobre qualquer coisa, sem precisar pisar em ovos, né, que é um ditado popular, é um dos prazeres da vida, dos maiores prazeres da vida. E o outro é que a sua religião não me proíbe nada, ela proíbe você, né, que a gente tem que aprender a diferença. No sentido que, pelo que eu entendo, né, muitas vezes a pessoa quer impor, né, aquilo que ela adotou, né, como verdade para a sociedade, né, para as outras pessoas, né? Acredito que é algo nesse sentido. Quem foi que disse isso? O Magno, ele está na sala aqui. Magno, se Tá quiser certo. falar, abre o microfone, fica à vontade. Olá, Pedro. Fui eu que disse do grupo Sofia de Canela. Olá. Olá. Na verdade, foram duas mensagens que eu recebi hoje pelo Instagram e eu compartilhei porque achei interessante. Primeiro, a Sandra, o Moisés, o pessoal de Canela que me conhece um pouquinho mais, sabem que eu tenho uma caminhada já eu sempre tenho definido a minha vida como um buscador, né? E todos nós somos isso. Mas em algumas paradas que eu fiz, em alguns oásis onde eu portei, eu me deparei com essa situação de você dogmas. Bom, eu venho da Igreja Católica, então eu sou pós-graduado em dogmas, né? Como acho que a maioria no Brasil. E isso sempre me incomodou bastante. Não poder questionar, né? E aí, eu ler a doutrina secreta, enfim, estar na filosofia, na espiritualidade, essas que eu preciso dizer, que existem diferentes cidades e nem por isso invalida ou torna menor. E essa sempre é a minha luta. Poder O áudio está um questionar. pouco truncado. Imagino que sim. Mas poder olhar. Mas obrigado Enfim, pelas citações. Ok. Isso. Eu achei muito instigante esse título que você deu à live, uma investigação, filosofia, uma investigação secreta, porque é isso que eu busco bastante. Não ter que me limitar a determinada forma de pensar ou de dizer. Vamos investigar, vamos ver o que a gente deve isso, né? É isso aí. Maravilha. Magno, o teu áudio estava bem ruim, né? Então a gente não a gente captou umas partes da tua fala, mas não na íntegra. Mas acho que deu para entender
a ideia central. Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos, né, atualmente, esse ano, né, nós tivemos vários novos membros aí se filiando à loja. 6 ou 7 pessoas se filiaram à loja nesse ano. E eu queria que você, dentro dessa perspectiva que você trouxe, né, que a teosofia é uma sabedoria viva, né, indefinida, é uma investigação da vida, nas palavras da Joy Mills, né, uma investigação sempre cada vez mais abrangente. Isso tem a ver também com o atual lema da Sociedade Teosófica, depois se você quiser citar e comentar um pouco a respeito, que é algo recente também, né, na Sociedade Teosófica, o seu lema, né, não existia antes. Essas pessoas que estão chegando agora na Sociedade Teosófica, com certeza irão se deparar com estudantes que talvez tenham uma visão um pouco diferente do que você apresentou, né? Então, nós tivemos, como você comentou lá no início, né, nós tivemos momentos na história da Sociedade Teosófica, alguns movimentos mais voltados a propagar o pensamento desse autor ou de outro autor e assim por diante. Isso existe até hoje, né? Então, muitas vezes você vai participar de um grupo de estudos e talvez nesse grupo se exclua um autor, se exclua outro autor, diga que esse pode, aquele não pode, esse pensamento pode, esse é o correto, aquele é o errado. Então, eu queria que você desse assim uma dica, né, de como nesse caminho, né, não desanimar e também não acabar sendo bloqueado, né, parado ou desanimado nessas situações que certamente irão ocorrer. Existe uma passagem das cartas dos Mahatmas que foram escritas entre 1880 e 1885 ou 86, que diz o seguinte, isso foi escrita por um dos Mahatmas, ele diz o seguinte, ele estava se dirigindo a membros da loja de Londres. Na verdade, a loja de Londres estava vivendo um período de crise, né? Porque depois de estudar a história da sociedade teosófica, eu acho que a palavra crise deveria ser apelido de várias lojas, entendeu? Então, ele estava se referindo a essas lojas, essa loja de Londres. Qual era o motivo da crise? Havia uma senhora estudante muito detida do cristianismo esotérico chamada doutora Anna Kingsford. E ela era anti-vivissecção, né? Os mestres gostavam muito dessa ideia porque protegia os animais e tudo. Mas ela queria que a loja estudasse somente cristianismo esotérico, né? E havia outros membros que diziam, não, nós queremos estudar budismo esotérico com o Sr. Sinnett, né? E aí chegou um momento de conflagração, né? E nesse momento de conflagração, quem é que chega em Londres para dar uma olhada nessa loja? A senhora Blavatsky. Então, os membros estavam discutindo e tal. Eles ainda não tinham chegado no estágio de jogar cadeiras um no outro, entende? Mas havia um bate-boca estabelecido, né? E havia um Chela, um discípulo dos mestres, que foi mandado da Índia para ajudar a loja de Londres, chamado Mohini Chatterjee. E ali esse fuzuê todo, esse conflito, né? E o pequeno Mohini estava lá sentado numa cadeira, né? Quando a porta abre, a senhora Blavatsky entra, né? Com aquela presença leonina dela, né? Ela entra na sala, né? E tá aquele fuzuê todo, aí as pessoas param por um momento a senhora Blavatsky, essa é a nossa fundadora, o que ela diz? Mohini! Aí ele não tinha visto ela, quando ele vê ela, ele se prostra de corpo inteiro na frente dela. Porque ele reconhecia ela como um Chela, uma discípula avançada. Esse era o nome dela em sânscrito, Upasika, que é um discípulo feminino, né? Num corpo feminino. E a presença dela apaziguou os ânimos por alguns momentos, né? Mas se você já testemunhou discussões intelectuais,
elas só terminam quando alguém apagar a luz da sala, entende? Porque a mente não dá, como é que se dizer, ela não dá refrego para nada, né? Quando a mente está imbuída de uma ideia que se tornou quase como que uma marca no corpo emocional e mental, ela não cede. Então, um dos mestres escreveu essa carta. E o que ele disse? Ele disse: não há necessidade de haver essa divisão. Os que quiserem estudar cristianismo esotérico com a doutora Kingston, pode fazer isso. Os que quiserem estudar o budismo esotérico com o Sr. Sin, podem fazer isso. Aí ele disse isso, e essa é a passagem que eu gostaria de mencionar. Ele diz: nós nem esperamos que as pessoas acreditem na nossa existência. A única coisa que nós pedimos dentro da sociedade teosófica é um espírito de equilíbrio, né, e de solidariedade. Então, como você falou, os novos membros provavelmente vão testemunhar alguma coisa desse tipo. Por isso que é importante mencionar desde o início, né, que a teosofia não tem uma escola filosófica preferida. Ela é um ensinamento. Né? O ensinamento é amplo. Né? Partes desse ensinamento são muito profundos. Alguns de nós nunca vamos chegar à total profundidade daquilo. Né? Mas a sociedade tem um caráter não dogmático e as palavras finais da resolução de liberdade de pensamento são igualmente importantes. Elas dizem que os membros do conselho encorajam os membros da sociedade a ter as suas próprias ideias, seguir os seus próprios estudos, num espírito de cortesia e consideração para com os demais. Porque no momento que a cortesia e a consideração não estão presentes, né, o espírito da teosofia decolou. Maravilha. Eu teria uma última pergunta, Pedro. Você falou da visão da Joy Mills, né? E eu reparei que o lema da Sociedade Teosófica, que acho que ele foi cunhado em 2019, por aí, né? Pelo Conselho Internacional. Eu não sei se ele tem alguma relação, porque eu achei bem semelhante, né? A visão definida no lema com o que a Joy Mills definiu como teosofia nessa apresentação. Você está falando do lema ou da missão? A missão, desculpa. A missão. Eu acho que a missão reflete isso, né? Ela reflete o fato de que a natureza essencial da sociedade teosófica é não dogmática. Ela pode possuir membros que são dogmáticos porque ela está aberta, né? E o membro que é dogmático, ele tem todo o direito de participar da sociedade teosófica. Mas esse membro não tem o direito de impor a sua visão sobre outros. Né? Então, aí é uma questão de compreensão mútua. Né? Nós tivemos casos de teosofistas de grande gabarito, né, que não só achavam que somente os escritos da senhora Blavatsky eram teosofia, mas que tentavam, né, jogar pedra nos outros autores. Né? Aí o conselho disse: não é assim. Um deles mandou um manifesto para o conselho: eu quero que o Conselho Internacional da Sociedade Teosófica adote o princípio de que nesta sociedade teosófica somente os escritos da senhora Blavatsky sejam considerados teosofia. O conselho disse: isso não pode ser feito. Não há como dizer, dentro do espírito da sociedade teosófica, não há como dizer a qualquer membro isso que você deve estudar. É claro que ele não gostou. Mas, às vezes, a natureza resolve os problemas. Ele já era um pouco velhinho e tal, né?
eventualmente a encarnação terminou, mas ele deixou discípulos de uma maneira, seguidores, né? E em alguns lugares do mundo esse debate continua, né? Para mim, a visão da Joy Mills é importante, né? E eu fiz uma pequena pesquisa, eu preciso amadurecer essa pesquisa, né? 3 séculos e poucos depois da morte do Buda, o budismo estava esfacelado em várias seitas. Aconteceu com o cristianismo, isso acontece com todas as religiões, né? Aí, o que acontece? Entra em campo esse filósofo nascido no sul da Índia, chamado Nagarjuna. E ele escreveu um tratado sobre o caminho do meio, na visão budista. Eu devo esclarecer que caminho do meio não é o meio do caminho entre a ignorância e a sabedoria. O caminho do meio é uma visão da vida que é madura, que não é dogmática. E ele dizia, num dos versos finais do seu tratado, que eu fiquei bastante impactado quando eu li isso, porque eu percebi esse tipo de espírito entrou na resolução da liberdade de pensamento e também estava nos escritos da senhora Blavatsky. Ele disse: todas as opiniões são vazias. Qualquer que seja a opinião concebida pelo eu pessoal é insubstancial. E ele disse: o Buda ensinou isso. Porque antes de morrer, o Buda se dirigiu aos discípulos dizendo o seguinte: vocês devem ser uma lâmpada para vocês mesmos. Não aceitem nada porque a tradição diz que é verdade. Não aceitem nada porque os textos dizem que é verdade. Não aceitem nada porque eu digo que é verdade. Somente aceitem aquilo que passar pelo crivo da sua própria percepção. E eu acho que esse espírito sempre teve presente dentro da sociedade teosófica. E eu acho que ele é um espírito, para usar uma linguagem um pouco cristã, para contrabalançar o budismo com o cristianismo, ele é a salvação da instituição. O reconhecimento de que o nosso eu pessoal não possui a verdade, que a verdade, a dimensão da verdade é algo que só pode ser compreendida quando o coração entra em campo. Tem uma outra mão levantada lá. Fernanda, pode falar. Ai, Pedro, eu queria te fazer só mais uma pergunta. Ainda do tempo que tu morou em Adyar, se tu conseguiu sentir, digamos assim, o perfume do Krishnamurti lá, se tu conseguiu introjetar o ensinamento dele e se tu pode compartilhar o que tu conseguiu introjetar do ensinamento dele conosco. Eu visitei a Fundação Krishnamurti, assisti vários vídeos, conversei com pessoas, né? Mas a pessoa que era bem próxima dele, com a qual eu tive um longo contato, foi a Radha Burnier. Então, volta e meia, nossas conversas giravam em torno do Krishnamurti, né? E baseado em uma das nossas conversas, eu decidi escrever um artigo há muitos e muitos anos atrás chamado Krishnamurti e Eckhart, o místico cristão da Alemanha no século XIII. Né? Mas e esse é um ponto às vezes difícil, porque muitas pessoas ainda acreditam, né, que ele não era o instrutor, ou de que as pessoas que davam ouvidos aos ensinamentos dele estavam
perdidas, né? Esse tipo de coisa. Só vou dar um exemplo. Antes da senhora Radha Monet ser eleita, ele disse que se ela fosse eleita, ele ia voltar a visitar a Adyar. Ele nunca se sentiu à vontade de voltar porque houve problemas com líderes passados da Sociedade Teosófica. Então ela foi eleita e ela convidou ele para visitar e encontraram ele no portão de entrada, havia uma multidão de pessoas, aí ele caminhou com ela, né, do portão de entrada até a casa dela. Aí ela me disse que ela tinha preparado um pouco de suco de laranja para ele, mas veio tanta gente com ele que ela teve que diluir o suco de laranja em água para os outros, mas ele recebeu um suco de laranja puro. Aí, depois disso, ele quis visitar o Jardim da Recordação, que foi criado em homenagem a Annie Besant. Então, o jardim é uma grande estrela de 6 pontas, né? As cinzas de todos os ex-presidentes estão lá. E também da Radha Monet, que faleceu em 2013. Aí, quando ele chegou lá, ele disse, alguma coisa está errada aqui. Ele não havia visitado a Adyar em 47 anos. A última visita foi em 1933, quando a Annie Besant morreu. Ele disse, alguma coisa foi mudada aqui? Sim, na administração passada, um arquiteto sugeriu que esses 2 pilares que estavam próximos da estrela fossem trazidos próximos ao portão. Ele disse, isso é um erro, porque debaixo dos pilares havia pedras preciosas que tinham sido magnetizadas, né, por líderes anteriores, provavelmente por Annie Besant ou por Ledwidda. Como é que ele sabia que isso tinha acontecido? Ela disse que isso mostra a sensibilidade dele, né? Aí o carro chegou para levar ele de volta à Fundação Krishnamurti. Eles estavam chegando no portão de entrada e ele perguntou para a senhora Radha Monet, o que você vai fazer agora? Ela disse, eu vou caminhar de volta para minha casa. Não, não, nós vamos te dar uma carona. Aí o carro deu a volta, começou a jornada até a casa dela. Quando o carro começou a jornada, ele olhou para ela e perguntou. Ele sempre chamava ela de Radhaji. O sufixo ji significa respeito e afeição combinados. Ele disse, Radhaji, do you believe in the masters? Ou seja, você acredita nos mestres? Ela disse, sim. Aí ele se tornou um pouco sério e disse assim para ela, o que você quer dizer com sim? Você sabe que toda a vida da Annie Besant era diferente por causa disso? Aí ficaram em silêncio e tal, o carro continuou. Depois ele perguntou para ela, você acredita nos mestres, Radhaji? Ela disse, sim, Krishnaji, eu acredito. Aí a única coisa que ele disse é good. Esse foi um episódio. O segundo episódio, ela estava com ele em Calcutá e a Fundação Krishnamurti tinha pedido para ela levar ele da casa onde ele estava residindo para o local da palestra pública dele, né? E ela sabia que horário ela deveria partir de lá, porque o carro com o chofer já estava lá. Quando chegou no momento adequado, ela foi até o quarto dele, bateu na porta. Não havia resposta. Ela bateu um pouquinho mais forte, sem resposta. Aí ela bateu na porta com um pouco mais de força, aí a porta abriu. Aí quando ela olhou para ele, ela me disse isso, quando ela olhou para ele, ela tinha a clara percepção de que ele não estava nesse mundo. Implicando com a consideração de que provavelmente ele estava se preparando para dar palestra pública e uma das maneiras dele se preparar para a palestra pública era
esvaziar a mente dele completamente. E no carro ele perguntou para ela várias vezes, o que eu vou falar hoje? Isso ele fez com várias pessoas. E ela disse que ele deu uma palestra impressionante. Então, como eu disse antes, alguns membros não gostam de que ele tenha sido parte da história da sociedade, né? Pessoalmente, eu acho que ele salvou a sociedade. Estava caminhando para um tipo de uma seita, né? Ao redor do instrutor do mundo. E existe um ditado no Oriente, shaking of the tree. Quando você sacode uma árvore, todos os galhos e folhas que não estão realmente enraizados vão cair. E, enfim, isso são dois aspectos da vida dele, né? Maravilha. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário, a gente pode encaminhar para o encerramento. Não? Muito bem. Pedro, em nome da Loja Eixo, então, a gente agradece profundamente a sua disponibilidade, suas palavras, e certamente você nos trouxe aí, através da sua experiência, né, e seu aprendizado, muitos pontos de reflexão aí, muitos objetos de meditação. Ao menos eu me sinto dessa maneira, né, que muito do que foi falado aí a gente vai ter que ir digerindo, né, mastigando, né. Acho que são questões vivenciais muito profundas, né. São simplesmente conceitos teóricos para a gente memorizar. Acho que é mais do que isso. Fer quer falar algumas palavras em nome da loja? Nossa presidente. Muita gratidão, Pedro, pela tua disponibilidade em compartilhar a tua sabedoria, a tua vivência. Com certeza tocou profundamente assim para mim. Eu espero que tenha tocado para os membros também, que de alguma maneira possa elevar as nossas consciências e que cada vez a gente consiga sair do nível teórico e mais para o nível prático para compreender de verdade o primeiro objetivo da sociedade teosófica, que eu acho que é fácil quando se fala teoricamente, mas ir para a prática a gente ainda tem que aprender, pelo menos eu tenho que aprender. Mas com certeza as tuas palavras hoje me inspiram, vão continuar me inspirando na minha jornada. Mas em nome da loja, muito obrigada, muita gratidão. Foi maravilhoso, Pedro. Te esperamos em Obrigado. outros momentos, que possamos estar juntos de novo. Gratidão. Obrigado. Pedro, você gostaria de fazer uma meditação de encerramento? Sim. No Bhagavad Gita existem vários versos de profunda significação. E num deles é dito que yoga é a habilidade na ação. Saber-se quando é preciso agir, quando é preciso não agir. O Gita também afirma que a mente do yogi permanece a mesma no sucesso e no fracasso, no prazer e na dor, no elogio e na crítica. Esta mente é chamada Sthita Prajna.
traduzindo, firme no entendimento, calma e quieta. Obrigado. Obrigado, Pedro. Gratidão profunda. Obrigado a todos que participaram e, e desejamos, né, boas energias aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, essa situação, né, bem delicada aí, que todos possam voltar à relativa normalidade, né, o mais breve possível. O pessoal que está desabrigado, né, essas situações bem delicadas, né, bem graves, né? Gratidão a todos. Boa noite a todos. Prazer revê-los. Bom final de semana. De todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.